Presta atenção que agora você vai ver essa reportagem completa. É o seguinte, um menino de 10 anos, você que tem irmãos em casa, você vai se identificar com essa história. Porque ele salvou a vida do próprio irmão, do irmão mais novo, com um gesto muito nobre. Ele foi doador de medula. Primeiro, a família descobriu a doença do irmão, de 6 anos, começou o tratamento e aí, olha, os médicos disseram assim: só dá para ser doador se for 100% compatível. A família começou a procurar, fazer testes e tudo, mas não imaginava que dentro da própria casa estaria o doador perfeito. E aí, num gesto de nobreza, de amor, ele foi lá e fez a doação. Vamos ver os detalhes. Nas mãos, um companheiro fiel. Até com as roupas iguais, o boneco João é o espelho do pequeno Benjamin. Com apenas 6 anos, o menino já venceu várias batalhas. Quando tinha apenas 4 meses de vida, começou a luta contra a Black Fan Diamonds, uma doença rara que causa anemia severa e alteração na cor da pele. Esse primeiro diagnóstico veio aos 4 meses, ele era uma criança super ativa, apesar de ser um bebê, ele mamava muito e eu notei que ele foi ficando mais caidinho. Conforme eu colocava ele em uma certa posição, ele ficava ali por horas e ele foi ficando mais amarelo. E aí eu insistia com a pediatra dele que tinha alguma coisa errada. E ela falava, não, é coisa da sua cabeça, mas ele é meu 3º filho. Então, assim, o meu instinto de mãe falava que tinha alguma coisa errada. E eu persisti, fui numa consulta e nesse dia que eu fui, ele estava muito amarelo, a cor muito alterada e ela pediu exames. Conforme eu fiz os exames pela manhã, o laboratório já entrou em contato comigo, falando que tinha alguma coisa muito alterada e que era para me procurar o hospital mais próximo. E aos 6 meses veio mais uma novidade. O diagnóstico dele foi fechado mesmo aos 6 meses. E aí foi onde fomos encaminhados para Curitiba para um possível transplante de medula óssea. Aí lá foram feitos testes, né, com o pessoal da família e lá nós soubemos que tinham 2 doadores 100% compatíveis, que é o meu filho de 10 anos e o pai. Esse médico que acompanhou a criança conta que a doença ainda é muito nova na medicina. A gente ainda está aprendendo muito sobre essa doença. Tem centenas de casos no mundo inteiro, acho que não chegou a 1000 casos ainda. De certa maneira, a doença do Benjamin é única, porque é a doença dele. Com o diagnóstico, a família que mora no interior de Santa Catarina precisou se mudar para São Paulo para o tratamento e transplante. E eles saíram de casa já com uma grande esperança. O irmão mais velho seria o doador de Benjamin. Mãe, eu vou poder salvar o Benjamin? Eu falei, vai, filho. Mãe, eu quero muito ajudar ele, mãe. Eu quero que ele tenha uma vida normal. Eu fiquei feliz porque eu ia doar a medula para ele, que ele ia ficar curado. E o processo não foi simples. Foram muitos exames e autorizações para que o transplante de medula acontecesse. Mas o maior desafio foi vencer o medo de hospital que o pequeno Cauã tem. O Cauã superou o medo dele, né? Porque o Cauã sempre teve medo, trauma de hospital. Eu aceitei e fui doar, só que quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu fiquei com bastante medo. Mas mesmo inseguro, o irmão super-herói decidiu que não ia desistir. Você queria voltar a desistir? Eu queria, só que daí eu lembrei que era pra Benjamin ficar bem, daí eu fui. E pelo Benjamin, ele faria tudo de novo. Deu um frio na barriga também, eu fiquei com medo de dar errado, mas valeu a pena. Deu tudo certo? Deu. E por que valeu muito a pena? Porque eu salvei a vida do meu irmão. O importante para que mais crianças sejam salvas, igual ao Benjamin, é a doação de medula. Então a gente sempre precisa ter novos doadores entrando para a gente conseguir. São doenças raras e para as doenças raras principalmente, os doadores do banco ajudam tremendamente. A chance de você ter um irmão, um pai e mãe que é compatível e não portador de uma doença genética é muito baixa. Então o banco de medula ainda hoje em dia é fundamental. Agora a família está na expectativa para saber se o processo foi bem sucedido. Mas enquanto esperam, o Benjamin já está fazendo planos para o futuro. Sair logo aqui do hospital e ver o jogo do Flamengo. Ir pro restaurante do Bob Esponja.
para essa família linda. É muito bonito a gente ver, né, o amor entre irmãos, a doação a partir de 10 anos, a criança ali já tendo consciência do seu papel, né, com a família. Isso é muito lindo de ver. Mas você que está em casa também pode ser um doador de medula óssea. Inclusive, eu fui dar uma pesquisada aqui nas redes sociais e tem vários órgãos que fazem aí o cadastro de doadores. Se você tiver entre 18 e 35 anos, você já pode ser um doador de medula. Você tem que estar em bom estado de saúde, não ter doenças infecciosas ou incapacitantes, não apresentar também nenhum tipo de doença no sistema imunológico, ter um documento de identidade, preencher um formulário e tem um cadastro que dá para ser feito no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é o REDOME. Então você pode colocar lá no Google REDOME que você vai encontrar esse cadastro. Tem tanta criança precisando, tem tanta gente precisando. Então vamos fazer a nossa parte também e ser doadores de medula óssea, né? E que linda a história do Benjamin e dessa família. Beijo pra vocês. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.